Beleza. Vamos dar uma olhada na estrutura de diretórios do Linux. O Linux tem o barra, que é o diretório principal. Ele geralmente tá toda outra estrutura de diretórios, os programas, arquivos de configuração, arquivos binários e temos também o diretório home do usuário root, que ele é separado do diretório home dos outros usuários comuns do sistema. Isso ajuda muito na segurança do sistema operacional. /var, por exemplo, ele vai ter vários arquivos e diretórios gerados por outros programas que são instalados, como o log. No caso aqui seria o log dentro de /var. Eles geralmente são arquivos voláteis, dinâmicos, que o sistema operacional faz várias gravações de arquivos aqui o tempo todo, a todo momento. Então é um diretório que fica separado do barra e da home. Podemos colocar tudo dentro do barra? Sim, mas geralmente por padrão é interessante para um servidor, né? Pensando em sistema operacional para servidor, esses diretórios ficarem separados, onde eu posso colocar partes em algumas partições diferentes do disco, para que eu possa alocar esses arquivos de formas diferentes. Vamos supor que eu tenho um servidor onde grava muitos logs, eu vou colocar um espaço maior na partição do /var /log e colocar um espaço menor na partição do home, onde eu não vou usar tanto espaço em disco assim. Sendo assim, eu consigo ter uma melhor manutenção do meu servidor. Voltando aqui na estrutura de diretórios, vou abrir o terminal aqui, temos um Debian, tá? Eu vou usar o comando cd, vamos lá, e vou usar o help. Quando eu vou usar o help, eu preciso utilizar dois hífens. E ele vai me dar aqui um pequeno manual de como utilizar o CD, certo? Ele me mostra que eu posso utilizar algumas opções e que cada opção vai fazer. Geralmente o CD nós não utilizamos muitas opções, muitos parâmetros. Temos aqui alguns macetes, por exemplo, o ponto. O ponto significa este mesmo diretório, tá? Quem é o diretório que eu estou neste momento? Eu utilizo o comando pwd. Ele vai me mostrar o diretório que eu estou. E se eu pedir para o Linux acessar o diretório ponto, eu vou acessar o próprio diretório que eu estou, certo? E vamos fazer um outro acesso aqui, cd no diretório tmp, é o diretório onde o Linux grava seus arquivos temporários. Bom, quem que é o último diretório que eu estava? O Linux grava isso no terminal também. É o ponto. Se eu fizer ponto, eu volto para o diretório anterior.
Se eu fazer um pwd, eu volto para o diretório anterior que eu estava. Ok? Vamos lá, de novo. cd barra tmp e cd ponto ponto. Voltei para o diretório anterior ao tmp, certo? Nós temos alguns conceitos no Linux que são caminhos absolutos e caminhos relativos. Vamos supor, eu vou entrar dentro de /var /log. Vamos ver se eu tenho mais algum outro diretório aqui. Engines. Estou aqui em Engines. Eu tenho aqui o caminho absoluto. Porém, eu precisei digitar o caminho absoluto para poder acessar esse diretório. Mas vamos supor que eu esteja em /var /log. Como que eu faço para acessar o diretório engines? Eu dou o comando cd engines e eu já vou acessar. No caso, eu dei só o comando do caminho relativo, porque eu já estou dentro do var log. Então eu só dei o comando para poder acessar o caminho relativo do diretório engines, certo? Bom, tem um comando aqui que eu não mencionei no slide, mas eu vou mostrar aqui agora para que possa entender as partições. Aqui eu tenho a partição barra e onde está todos os arquivos do sistema operacional. Vamos lá para o bar, cd bar e aqui nós temos os diretórios /root /etc /var aqui, certo? Para que eu possa, como eu já estou dentro do barra, se eu fizer o comando cd etc, eu já consigo acessar o diretório. Porém, se eu estiver dentro do home do root, eu fizer /etc, eu não consigo acessar. Eu preciso apontar para o Linux o caminho absoluto do etc. cd etc, cd /etc, eu estou dentro do diretório etc. Certo? Entenderam o conceito de caminho absoluto e caminho relativo? O diretório etc, ele possui as configurações de todos os programas que estão instalados e algumas configurações de inicialização, DNS, nome da máquina, entre outras configurações aqui, versão do sistema operacional. Geralmente nós vamos utilizar muito o diretório etc para configurar os programas.